Agora sou eu que faço a pergunta, né? Donde está Têcio? Vamos trazer aqui as atualizações sobre o homem que deve chegar nessa semana. Não é possível, né? Não é possível que ele não chegue essa semana. Estava previsto para ele chegar na última sexta-feira, mas teve alguns embrólios aí na questão contratual e a gente vai trazer aqui as atualizações para vocês. Antes disso, vamos trazer aqui a informação sobre ele, Carlos Alberto, o homem de 15 milhões de reais, a maior contratação da história do esporte em relação a valores. Óbvio que não é em relação à representatividade, óbvio que não é um jogador mediaticamente famoso em todo o Brasil e é craque de bola, não. Ele foi a maior contratação da história do esporte justamente pelos valores. Nem teve aeroesporte nem nada do tipo. Ontem, abraço aí para Edinho, tinha o Thiago Domingues que estava por lá fazendo a cobertura da chegada dele no aeroporto e acredito que só, cara, tinha um, dois torcedores do esporte só, não teve nenhum aeroesporte não. Até porque uma grande parte da torcida não queria a chegada dele justamente pelos valores. Mas, mais uma vez aqui falando para vocês, a galera estava exagerando muito na dose da negatividade. É bagre, não presta, é um miserável, é um desgraçado. Não, porra, vamos apoiar o jogador. Primeiro, não vamos fazer análise errada do jogador aqui para vocês, não. Ele não é bagre, ele não é um miserável, ele não é um desgraçado, ele não é ruim, não, pô. Ele tem o potencial de ajudar. Mas, óbvio, 15 milhões, eu não pagaria isso também, não. Bom, vamos lá trazer aqui um pouquinho da análise em texto do José Passini. Vamos lá. Carlos Alberto chegou ao Recife ontem durante a noite. Como muitos torcedores do esporte vieram me perguntar a minha opinião sobre o atacante, resolvi escrever este texto analisando o atleta. Bom, para início de conversa, acho que precisamos separar o atleta do valor pago por ele. Perfeito. Isso porque, no final das contas, é difícil você deixar uma coisa isolada da outra. Qualquer contratação no futebol, a gente analisa o custo-benefício. É a mesma coisa. É melhor eu pagar, sei lá, 200 mil num atacante que vai me entregar 15 gols na temporada do que pagar 500 mil para o mesmo atacante que vai me entregar os mesmos 15 gols. Análise custo-benefício. Então é difícil excluir uma coisa da outra, mas é bom deixar um pouquinho separado no primeiro momento para a gente separar as coisas de forma mais correta, talvez. Isso porque, apesar de não achá-lo ruim, como estão pintando, exato, muita gente fala que ele é bagre, tá longe de ser. É evidente que o negócio saiu caro para o Leão. Mas vamos falar do Carlos Alberto, um jogador que chegou no Botafogo vindo do América Mineiro sem grandes expectativas. Estreou no Carioca de 2023 sem chamar muita atenção, mas também não comprometia. Era um operário da bola. Porém, foi no clássico contra o Vasco que sua melhor fase pelo Botafogo começou. Foto aí abaixo. No caso, essa foto aqui ao lado, né? Ele ceifando. Entrou na ponta direita já no final do jogo, mas conseguiu fazer o gol que fechou a vitória por 2-0. No jogo seguinte contra o Grêmio, no duelo que era visto fundamental na briga pelo título, entrou improvisado de 9. Marcou o segundo gol seguido, selando a vitória coincidentemente também por 2-0. Dias depois, foi titular contra o Petronato na Sul-Americana, balançou as redes argentinas abrindo o placar, que também terminaria em 2-0. 3 gols em 3 jogos. Após isso, ou seja, colocando a expectativa, né? Porra, achamos uma joia. Após isso, Carlos Alberto chegou a ser utilizado de lateral direito por Bruno Lage. Inacreditável. Veja só para passar o contexto, tá? Carlos Alberto, na maior parte da carreira dele, ele joga pelas pontas, ou pela esquerda ou pela direita, e na maioria das vezes pela esquerda. Ele joga na direita, mas joga muito mais pela esquerda. E ele finaliza com o pé direito. Então é ideal ele jogar na ponta esquerda, inclusive, de pé trocado. Então é inacreditável o cara sair da ponta esquerda para jogar de lateral. E ele já foi jogado até de falso 9. É bem inacreditável. São as invenções dos técnicos, né? Enfim, em momentos onde o time estava perdendo, ele foi utilizado como lateral direito. Ok. Em uma situação adversa do time, né? E apesar de não ser da posição para situações de emergência, não era uma opção ruim, ok. Perdeu espaço, ou seja, ele já pode jogar de falso 9, essa informação é nova, eu não sabia, já foi utilizado assim, e pode jogar até de lateral direito. Perdeu espaço, tipo o Wellington Silva, né? O Wellington Silva com o Pepe em alguns jogos foi utilizado de lateral direito. Quando o Sport ia para o desespero, ia para o abafa, ele contra o CRB, se eu não me engano, ele entra de lateral direito. Lógico, é uma situação muito ali fora do normal, né? Vamos dizer assim. Perdeu espaço com o português e acabou indo para o Molenbeek, sei lá, onde teve certo destaque. Foi lá na Bélgica, no caso, está no futebol belga. Fez seus gols, mas acabou voltando ao Botafogo, já no meio de 2024. Ali não tinha mais espaço de 2023 para tentar ajudar, acabando sendo relacionado nem sendo relacionado em muitas oportunidades, justamente porque o elenco de 2024 era muito melhor do que o de 2023. Por fim, no começo do Carioca de 2025 não vinha bem.
mas acho que essa análise tem menos peso, por estar inserido no contexto não favorável, uma vez que o time mega alternativo atrapalha a atuação individual. Resumindo, vamos lá. Acho que Carlos Alberto tem sim condições de ajudar o esporte. Pode ser uma boa opção vindo do banco, por exemplo. Ajudar como ponta direita, atacante e até do lateral direito em emergências. Eu vi ele atuando muito como ponta esquerda também, tá, gente? Eu acho que ele vai jogar mais pelo lado esquerdo lá, já que o Sport tem Romarinho e Gustavo Maia. Só não pode ser um titular absoluto, pois nunca mostrou solidez para isso. Vale os 15 milhões por 60%? Diria que nem pelos 100%. Mas pesar isso na crítica atrapalhará mais do que ajudará o atleta. Perfeito. Parece ser um bom menino, sempre respeitou o clube e pareceu ser um ótimo de grupo. Acredito que ajudará sim o esporte, mas é preciso ter paciência ou paciências. Aí botou o olhinho em português de Portugal. Literalmente, né? E não tratá-lo como a solução de todos os problemas. Esse é um problema que eu já tô vendo da torcida do esporte. Já tá quase que demonizando o jogador porque ele valeu 15 milhões. Mas não foi ele que apontou uma arma na cabeça do presidente ou da diretoria e olha, vocês têm que me pagar por 15 milhões para 60%. Não, pô, não foi isso, gente. Não foi, só para deixar claro, tá? E essa negociação a gente já trouxe aqui, vai ser diluída em 16 parcelas de 940 mil reais aproximadamente, e talvez tenha apoio de algum investidor aí, não sei, mas vai ser dividido em 16 parcelas esse valor. O que não minimiza muito as críticas em relação a 15 milhões por 60%, né? Também acho que tá caro pra caramba. Mas é aquilo, com um encaixe diferente, com um novo time, ele tendo um pouco mais de oportunidade, sequência, ritmo de jogo, entrosamento, tudo isso conta a favor, ele pode ajudar. Tá com ritmo de jogo, jogou os últimos jogos do Campeonato Carioca, então, se ele for regularizado daqui para amanhã, ele já chegou hoje, vai realizar os exames, tudo aprovado, vai ser contrato assinado. Se ele for regularizado daqui para amanhã, ele já pode jogar a quarta contra o Ferroviário no Ceará. Por que não? Não é impossível. Agora, lógico, não acho que isso vai acontecer. Acho que ele estreia no próximo final de semana contra o Central ou na outra quarta-feira, que eu nem lembro mais contra quem é. Se é contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro, que é o segundo jogo do esporte no ano, na Copa do Nordeste, no caso. Enfim, aguardar, tá? Eu concordo com tudo aqui que foi dito, pelo que eu também analisei de jogador. Eu já trouxe em live isso aqui, tá, gente? Um vídeo no torcedor do Botafogo falando muito disso aqui. Carlos Alberto não é jogador de Série B, Carlos Alberto é jogador de Série A e vai ajudar o esporte. Mas é aquilo, é um jogador para compor ali que agrega. Se ele vai ter um protagonismo, se destacar e virar titular absoluto, o tempo é que vai dizer. Bom, em 15 milhões, mais uma vez, é pesadinho. Régua passada de Carlos Alberto. Caso aberto, vamos passar agora a informação sobre Rodrigo Atencio, atenção, e também sobre Rafael Thierry. Antes disso, Montenegro Cargas entra em ação. É carga a todo vapor. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Uma matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Seguinte, rapaziada, vamos trazer primeiro a atualização sobre Rodrigo Atencio. Eu vou deixar aqui em tela para vocês, rapidamente, o texto em espanhol do Sebastián Neumann, que está muito por dentro dessa negociação sobre Rodrigo Atencio. Ele sempre traz as atualizações. E eu já vou traduzir para vocês aqui para ficar mais fácil, né, a compreensão de todo mundo. Não vou ler em espanhol, eu não vou desfilar o meu espanhol aqui para vocês, para depois passar a tradução para o português. Vou logo passar para o português mesmo, tá? Rodrigo Atencio ainda não viajou para o Brasil. A previsão era para sexta, mas não viajou ainda, pois houve atrasos na resolução de alguns detalhes que já foram finalizados. Essa publicação foi feita, gente, basicamente há 10 horas, tipo, na madrugada da sexta para o sábado. Então, foi mal, do domingo para segunda, para hoje, vulgo hoje. $1 milhão será pago em dinheiro no momento da assinatura, ou seja, 6 milhões de reais aproximadamente, e o restante em parcelas. O total se aproximará de 2 milhões líquidos, ou seja, de dólares, né? O que dá aproximadamente ali 12 milhões de reais que o Sport vai pagar e 2,2 milhões brutos. E aí tem imposto no meio, e aí tem todo o embrólio disso aí. Então, assim, ele ainda não viajou, mas a expectativa é que ele viaje essa semana. Se todos os detalhes já foram resolvidos, show. Ele já está treinando, tá, gente, com um grupo de jogadores do Independiente. Publicou foto com o Manquejo na sexta, no sábado, treinando normalmente com o grupo, só que, mais uma vez, ele não foi relacionado para os jogos do próprio Independiente, contra o Olímpia do Paraguai, e teve um outro clube também agora que me foge a memória aqui. Então, se
vamos supor, não tivesse nada encaminhado, não tivesse tudo certo para ele jogar no Sport, ou se não tivesse negociações, ele estaria indo para os jogos também. Como não finalizou 100% e, pelo que disse Sebastião Neyman, foi basicamente concluído de ontem para hoje, basicamente, aí a tendência agora é que ele nem treine mais e talvez viaje já hoje, ou no máximo amanhã, e já chega aqui no meio dessa semana. E o primeiro jogo dele ou é contra o Fortaleza ou é contra o Santa Cruz. É tromba nos tricolores, viu, meus amigos? É tromba nos tricolores. Bom, régua passada de Rodrigo Atencio. Agora vamos trazer aqui a atualização sobre ele, Rafael Thierry. Vocês acham... Vamos lá, vamos fazer um quiz aqui no canal. Sem antes passar do vídeo, tá? Sem antes avançar o vídeo. Você acha que a gente vai falar o que sobre Rafael Thierry nesse exato momento? Adivinhem, chutem. Chutem aí, antes de ver. 1, 2, 3. Lesão, né, gente? É claro que a gente vai falar de lesão de Rafael Thierry. Não tem outra pauta para falar a não ser lesão. Mas calma aí, não é nada desesperador, não. A manchete do GE traz o seguinte: entenda por que Rafael Thierry realiza atividades paralelas ao grupo de jogadores na pré-temporada do Sport. Zagueiro de 31 anos sofreu com lesões na última temporada, várias, né? Foram 4 ou 5. E além de treinar com o elenco, também faz um trabalho à parte com o departamento físico rubro-negro. Ausente em parte da última temporada, devido a uma grave lesão no tendão direito calcâneo, o zagueiro Rafael Thierry começou a pré-temporada 2025 de forma diferente. A fim de prevenir novos problemas físicos, o atleta de 31 anos realiza atividades específicas, paralelas aí, restante ao grupo. Seguinte, no caso de Rafael Thierry, está sendo realizado um período de aprimoramento e reequilíbrio muscular, explicou o Departamento do Esporte. Ele está sendo avaliado diariamente. Assim que a preparação for concluída, o atleta será liberado para as atividades normais, explicou aí a nota do esporte, tá? Ele está participando das atividades separadas com a preparação física, mas também algumas ações ali são intercaladas com treinamento em campo, junto com os demais atletas, com o treinador Pepa também, tá? Ou seja, talvez Rafael Thierry faz o trabalho, ou seja, talvez não, Thierry faz o trabalho de fortalecimento, mas também participa das atividades de campo, assim como os outros jogadores também, tá? Então, eu não sei exatamente se ele vai ser relacionado para o próximo jogo contra o Ferroviário, que é o primeiro jogo do esporte com os profissionais mesmo, né, sem ser com a base toda, como está sendo no Pernambucano. E aí aguardar, meus amigos, se ele vai jogar contra o Ferroviário, não. Meu palpite inicial é que eu acho que não, porque ele está tendo um processo de reequilíbrio muscular, não sei até que ponto isso vai interferir vamos dar uma segurada de uma semana aqui a mais, para contra o Fortaleza ele ser o titular. Se for o caso, que ele não esteja 100%, tá 98%, irmão, não bota para jogar não. Não bota, é contra o Ferroviário, gente. O Ferroviário perdeu ontem para o time, pro Horizonte. O Ferroviário ontem perdeu pro Horizonte, gente, pelo amor de Deus. E jogando com o apoio do seu torcedor, que não é lá grande coisa também, né? Assim, não tem uma grande torcida do Ferroviário. Então, assim, não precisa. Se não tiver Rafael Thierry, vamos perder o jogo. Se for assim, então acaba a temporada, exclui o time, fecha o portão que acabou o mundo. Não é assim, pô. Acredito que mesmo sem Rafael Thierry, dá pra gente vencer o jogo. Pode ser que sofra gol e tal, mas calma aí também. E aí vamos ver, né? Aguardar como é que vai ser aí o posicionamento do clube e de Pepa, se vai utilizá-lo já contra o Ferroviário ou não. Aguardar. Bom, tamo junto. Não é nenhuma lesão que ele sofreu nova agora, não, tá? Ele tá passando por um processo de reequilíbrio muscular e tal. Eu não entendo muito bem dessas coisas, não, tá, gente? Tamo junto. Abraço aí pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Valeu, gente.